Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Damos início a mais um Política Local, com 3 autarcas da região de Setúbal: Nuno Matias, vereador eleito em Almada pelo PSD, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, ou pelo PCP, que é o partido maior da coligação. Bom dia a todos, bem-vindos, cumprimento também os ouvintes. Para a edição de hoje temos 3 temas que vamos procurar analisar: o Orçamento Municipal de Almada, em que a Presidente Inês Medeiros retirou os pelouros ao PSD depois do Orçamento Municipal ter sido chumbado na Assembleia Municipal. Temos também a mortalidade infantil, em que a região, a Península de Setúbal, aparece muito acima da média nacional e também da média europeia, e as novas competências da CCDR na área do património e da cultura, que estão em vigor há cerca de um ano. Vamos tentar perceber se são visíveis algumas diferenças. Começamos por este primeiro tema que referi, o Orçamento Municipal de Almada, que foi chumbado, e isso já tínhamos falado aqui num programa anterior. O que há de novo esta semana é que a Presidente socialista, Inês Medeiros, retirou os pelouros ao PSD, que tem um eleito, Nuno Matias, membro aqui do nosso programa, perdeu os pelouros, mas com efeitos a 3 de fevereiro. Agora, esta semana também ficou a saber-se que a Presidente da Câmara Municipal desafiou os partidos a uma nova ronda de negociações, que de resto já estão a decorrer, com vista a ser ainda possível uma outra votação do Orçamento Municipal. Eu começava desta vez por Nuno Matias, por ser um dos envolvidos neste caso, é vereador em Almada e, como disse, detinha pelouros em regime de permanência e agora passou a deixar de ter pelouros. Parece-lhe adequada esta decisão da Presidente da Câmara de avocar os pelouros, Nuno Matias? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Manuel e ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Eu diria que esta é uma decisão possível depois do contexto em que houve um chumbo do orçamento em Assembleia Municipal e, apesar de eu próprio não ter sido parte na decisão na Assembleia Municipal, ainda assim, politicamente era sempre um desfecho que seria possível, e foi essa a tomada de posição quer do Partido Socialista, quer da Presidente da Câmara, que eu naturalmente respeito e não levo nem a mal nem zangado, como há pouco tempo alguns jornalistas me perguntavam. É um cenário que resulta de um contexto para o qual depois politicamente pode haver esta resposta e não há nada a dizer, há que seguir em frente. No meu caso, a partir de 3 de fevereiro, continuando como vereador até ao último dia do mandato, certamente com a mesma dedicação, sem os pelouros, mas com a mesma entrega em relação à Almada e em relação aos almadenses, e certamente também continuando a defender aquilo que são os melhores interesses do território e do seu desenvolvimento, que passa também, e o facto de deixar de ter pelouros não me faz desviar minimamente daquilo que foi também a minha posição política, mas sobretudo enquanto almadense, sobre a importância, sobretudo nesta fase, por causa dos projetos PRR, de Almada ter o seu orçamento aprovado, para que não possa haver qualquer tipo de desculpa ali bis ou algo que possa atrasar o processo, que neste momento envolve muitas dezenas de milhões de euros e que qualquer derrapagem, qualquer ruído, qualquer areia na engrenagem pode pôr em causa o cumprimento de um calendário que para já ainda não foi flexibilizado ou revisto, e por isso parece-me que não podemos correr riscos, até por aquilo que já aqui discutimos várias vezes neste programa, porque as autarquias que não conseguirem executar depois de compromissos assumidos podem ficar com alguns problemas do ponto de vista económico ou financeiro para a sua liberdade
e capacidade de investimento no futuro, e eu, enquanto almadense, que é isso que também me norteia acima de tudo, não Nuno poderia Matias, permitir isso. como é que explica que os seus companheiros de partido na Assembleia Municipal não tenham sido sensíveis a esse argumento que usou agora, de não prejudicar o Francisco, município? bom, vamos lá ver, é assim, felizmente no PSD existe liberdade de opinião, existe pluralidade de visões e uma maneira de ver as situações que são distintas, e da mesma forma que certamente os meus companheiros de partido respeitam aquilo que foi a minha posição, que eu tive a ocasião de explicar nos órgãos próprios e para o qual eu também tive algum respaldo e articulação com a própria Comissão Política Distrital, necessariamente eu também tenho que respeitar a visão e a opinião de outros, apesar de não ser a minha, e eu já tenho explicado aqui porquê, e expliquei-o e detalhei-o em sede própria exatamente nesse sentido. Agora, o PSD local entendeu noutro sentido e eu respeito, não concordo, mas respeito, e isso não significa que sejamos, quer de um lado, quer do outro, mais ou menos social-democratas. Eu continuarei a ser do PSD, vereador do PSD, e continuarei a fazer o meu caminho, como certamente o PSD continuará a fazer o seu, porque eu necessariamente continuo a achar que o nosso projeto para a Almada é o mais estruturado para o desenvolvimento daquele território. Ivan Gonçalves, esta decisão da Presidente Inês Medeiros de retirar os pelouros ao PSD justifica-se. E eu detalhava um pouco mais. Há muita decisão de gestão corrente que é tomada apenas em sede da Câmara Municipal, não tem que passar pela Assembleia Municipal, onde o voto do PSD pode ser importante para se obter o consenso necessário à aprovação das medidas, e que, tendo em conta que Nuno Matias tem vindo sempre a dar essa colaboração ao Partido Socialista, esta decisão não pode ser confundida com uma retaliação por parte do Francisco, PS. se me permite, a colaboração não é com o Partido Socialista, é sobretudo a colaboração na governabilidade em prol da defesa dos almadenses. Sim, mas para isso passa por uma colaboração objetiva, não estou a dizer que há aqui uma convergência ideológica ou qualquer outro aspecto, é apenas na prática tem havido, e o próprio Nuno Matias diz que tem sido possível porque geralmente há uma prática de concertação das posições antes das reuniões, promovida pelo Executivo Socialista, e que isso tem permitido a colaboração entre os dois partidos. Colaboração nesse sentido, no sentido lato, obviamente. Ivan Gonçalves, mas voltando a si, isto não pode ser confundido com uma retaliação? Não me parece, mas antes de mais, muito bom dia a todos. Não me parece. De facto, já agora convém fazer aqui um preâmbulo, porque talvez nem todos os nossos espectadores, ou telespectadores, aliás, possam... ou mais ouvintes, neste caso. E ouvintes, exatamente. Ouvintes. Exatamente. Os nossos ouvintes possam não saber, mas o sistema autárquico tem muito pouco semelhanças com o sistema a nível nacional, do governo a nível nacional. Os vereadores são eleitos, e são vereadores que são eleitos de vários partidos. Depois só alguns é que exercem pelouros, exercem no fundo competências mais executivas. Ora, no caso da Almada, os vereadores que tinham competências executivas, para além da Presidente de Câmara, eram os vereadores do Partido Socialista e os do PSD. Aquilo que se passou e que é subejamente conhecido é que a Conselhia do PSD decidiu votar contra este orçamento e fê-lo na Assembleia Municipal, o que levou, conjuntamente com o voto contra do Chega, do Bloco de Esquerda e do PCP e do CDS, levou ao chumbo do orçamento. Ora, isto, como é óbvio, e já aqui também foi explicado, não tem a ver com a atuação do vereador Nuno Matias, no sentido em que até... Deixámos de ouvir o Ivan Gonçalves, penso que não fui só eu, mas... Não sei se agora se me estão a ouvir. Sim, agora estamos a ouvi-lo outra vez, Ivan. Pronto. Eu dizia que o vereador Nuno Matias viabilizou pela abstenção numa reunião da Câmara Municipal
o orçamento, ou seja, houve um empate e depois a Presidente de Câmara desempata, porque na Câmara Municipal quem tem pelouros é o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, que aliás quem elege vereadores, separam do PS e do PSD, o Bloco de Esquerda e o CDU, que votaram contra este orçamento, houve um empate, o Sr. Presidente de Câmara desempatou e o orçamento foi aprovado. Na Assembleia Municipal a conjugação é diferente e com o voto contra dos deputados municipais do PS, o orçamento foi chumbado. Bom, face a este cenário, aquilo que foi a nossa deliberação, e posso também dizer que foi uma deliberação do Secretariado da Conselhia do Partido Socialista que foi unânime, foi que não existiam condições para que nós continuássemos a ter, porque os pelouros são, no fundo, uma delegação que é feita por parte do Presidente de Câmara, foi que não existiam condições para que o vereador do PSD continuasse a ter pelouros, não porque, neste caso, o vereador Nuno Matias, não porque por nenhuma retaliação, mas por um ponto de vista prático, que é, se o PSD deixa de confiar nos orçamentos, aliás, na governação da Câmara Municipal de Almada, chumbou o orçamento, é o documento mais importante do ano, obviamente isso faz com que deixe de haver uma plataforma de entendimento que permite que o Presidente de Câmara delegue pelouros nos eleitos do PSD. Neste caso, no vereador Nuno Matias. Obviamente a questão não tem a ver com o seu trabalho, o vereador Nuno Matias tem feito o seu trabalho com lealdade na Câmara Municipal de Almada, aos almadenses, e isso também já foi sublinhado, mas obviamente não existiam condições para que continuasse a exercer este cargo, a nosso entender. Mas Ivan Gonçalves, por outro lado, de forma executiva, com competências executivas com piloto. Mas não tem a ver com retaliação, não me parece. Certo, mas por outro lado é objetivamente verdade, passa a redundância, que assim o PS tem mais dificuldade teoricamente, em aprovar determinadas decisões em sede da Câmara Municipal. Se na Assembleia Municipal, se o PSD não consegue aprovar, na Câmara passa também a ter um problema na Câmara Municipal que até agora não tinha, porque Nuno Matias não chegou ao orçamento, por exemplo. Isso é uma evidência que sem o voto do PSD será mais difícil aprovar alguns documentos, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Mas quem optou por se desligar desta governação foi o PSD, neste caso, através dos seus órgãos locais. E, portanto, a partir daí havia duas alternativas. Ou o PSD continuava a ter pelouro, que era uma situação um pouco estranha, vereadores com pelouros e um chumbo do orçamento municipal, ou deixava de ter. E, portanto, parece-me que era uma solução, no nosso entendimento, é uma solução evidente, que mais uma vez não se prende com a pessoa que exerce o cargo naquele momento, com o Nuno Matias, mas prende-se com a falta de capacidade de poder aqui chegar a um entendimento de governação que permita no fundo, garantir que o PSD tem funções executivas. Obviamente, assim como não me parece que possa ser visto como uma retaliação, também tenho a certeza que não existirá uma retaliação da parte do vereador Nuno Matias, porque eu também sei que aquilo que existirá é uma análise atenta das propostas, tendo em conta aquilo que depois for a opinião do PSD relativamente a elas. Não me parece, acho que o PSD é um partido responsável o suficiente para não votar de cruz contra tudo aquilo que for apresentado pelo Executivo, mesmo que prejudique os almadenses. Neste caso concreto do orçamento, infelizmente, este chumbo parece-me que prejudica a Almada, prejudica os almadenses, prejudica o Conselho e que a estrutura do PSD fez uma má avaliação, mas enfim, essa avaliação obviamente tem que ser assacada a quem fez, não é? Vamos ouvir também o que pensa Manuel Pisco, assim um pouco mais à distância, como observador. Que comentário é que lhe apetece fazer sobre este caso? Bom dia a todos. Sobre o caso não tenho grande comentário. Isto, quem está no convento, não é? Quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro.
E eu não sei, efetivamente, como é que o Partido Socialista e o PSD acordaram conviver em Almada, não sei se com algum compromisso de coligação, mesmo que não formal, mas com algum comprometimento sério, se um compromisso apenas em relação à organização e à distribuição dos pelouros, se isso incluía a discussão e a apresentação de um orçamento que seria um orçamento conjunto, pode ter sido combinado isso, e eu isso desconheço se foi feito assim ou se não foi, mas o que me parece não é em relação ao caso da Almada, não são muitos os casos dos orçamentos, afinal parece que só há 9 municípios onde os orçamentos não foram aprovados. Não são assim muitos, por acaso desses 9, 2 são no distrito de Setúbal, ou na área da Península de Setúbal, que é Setúbal, a Câmara de Setúbal e a Câmara de Almada, e depois há mais 7. Portanto, não são muitos, sendo que a esmagadora maioria dos municípios tem maioria relativa, não há a maioria dos municípios com maioria absoluta. Portanto, não é um problema que se possa considerar um sério obstáculo à gestão dos municípios, pelo número de casos que existem. Mas, de qualquer maneira, aquilo que me parece mais óbvio, aquilo que nós devemos reter, para aqueles que são os eleitos autárquicos nas autarquias, é que a maior parte das vezes a votação dos orçamentos não é propriamente uma avaliação do orçamento. O que nós ouvimos no rescaldo das discussões que se fazem, quer nas câmaras, quer nas assembleias municipais, é sempre que a oposição diz, esse não é o meu orçamento, portanto eu não me vou comprometer com ele, ou voto contra ou me abstenho. E diz a maioria, mesmo sendo relativa, eu tenho a maioria relativa, portanto tenho direito a apresentar o orçamento que quero. E parece-me que, explicitamente, poucas são as vezes que haja acordo entre forças políticas para apresentar um orçamento conjunto. Raramente são os casos em que há uma aprovação formal de duas forças que têm maioria relativa para se comprometerem com um orçamento. E, portanto, transforma-se um pouco a votação do orçamento numa espécie de voto de confiança ou de desconfiança não vinculativos. Quem quer manifestar, a oposição quer manifestar desconfiança à maioria relativa, diz que não vota ao orçamento, que não está de acordo, não era a sua opção, não eram as suas opções. E, portanto, a resultante da diferença de opiniões de parcelas representativas do eleitorado que tem a maioria relativa, parece que há pouco esforço para que haja uma apresentação conjunta ou um entendimento para que se faça um orçamento, é fazer escolhas em relação à maneira como se gastam, se aplicam as receitas do município. A escolher, isto é prioritário em relação a outra coisa, portanto fazemos isto, não fazemos a outra. E sobre isto é sempre possível conversar, não é? É sempre possível conversar. Mas não é prática. E depois, porque é que eu estou a referir esta transformação numa espécie de votos de confiança ou de desconfiança? Não tem vinculação nenhuma, porque daí não resulta nada. Só resulta que há ou não há orçamento aprovado. Há essa formalidade. Ora, prevenindo alguns bloqueios que pudessem decorrer daí, a Lei das Finanças Locais tem lá uma previsão para o caso de não haver, dentro dos prazos previstos na lei, a aprovação do orçamento municipal e da previsão plurianual dos investimentos. E tem uma coisa que acaba por ser, na prática, um afastamento de consequências negativas da falta de orçamento. É que o orçamento do ano anterior pode ir sempre, vai ser aplicado, fica em vigor então o do ano anterior, passa para o ano seguinte e esse orçamento pode ir sendo sucessivamente alterado para a necessidade daquilo que for. Portanto, ou seja, o que é que faz? Vai trazer a polémica da discussão do concordo com aquilo que a maioria relativa faz ou não concordo, estou em desacordo, para a solução dos casos concretos. Quando houver a necessidade de fazer uma alteração orçamental para acolher um grande investimento, por exemplo, que tenha um cofinanciamento do PRR, aí tem que haver acordo. Mas aí, quem está a maioria relativa e a apresentar a proposta não tem a mínima dúvida. Se for um caso de investimento, está em grande vantagem, porque é preciso que a oposição de minoria relativa tenha a coragem de dizer eu voto contra a aprovação desta obra, ou daquela obra, ou da outra obra. Só que o que é que vai fazer? Vai trazer a necessidade, antes de cada decisão, haver uma alteração orçamental.
o que torna o processo mais complicado e, perante as dificuldades burocráticas, não é? do grosso da burocracia que nós sabemos que existem, para lançar obras, para fazer concursos, para fazer, às vezes que têm a ser repetidos, que ficam desertos, nós estamos com uma dificuldade tremenda a executar o PRR, grande parte dos executores do PRR são as autarquias, e nós não temos soluções, ninguém toca nisto, quer dizer, o governo quando entrou cheio de boa vontade, não é? Como agora está o Trump a entrar e a decidir tudo logo no primeiro dia, mas este governo, eu recordo bem que aquele impulso que tinha logo dos primeiros 15 dias, de uma quantidade de medidas para legislizar a governação e desenvolver, mas depois isso foi acabando, hoje está outra vez na gestão do dia-a-dia e esqueceu-se daquele impulso reformista que trazia e nada aconteceu em relação a essas reformas, ou seja, nós estamos a executar um PRR com uma dificuldade tremenda a todos os níveis. Estas coisas fazem parte dessa burocracia que devia ser afastada. E é mais nesse aspecto que eu vejo a preocupação dos orçamentos não aprovados. Ainda continuando neste tema, Nuno Matias, a decisão na Assembleia Municipal de não aprovar o orçamento está alinhada com a Conselhia, por aquilo que julgo saber, da Conselhia do PSD. Sendo assim, é o Nuno Matias que não terá a confiança, digamos, da Conselhia do PSD, embora essa confiança não lhe tenha sido retirada e continue a ser o vereador do PSD na Câmara de Almada. Já se percebeu que o Nuno Matias está mais próximo da Distrital, a Conselhia estará menos próxima da Distrital, portanto há aqui correntes diferentes, isso é evidente, mas o que lhe ia perguntar é, não haverá eleições na Conselhia antes das autárquicas, o Nuno Matias acha que tem condições para voltar a ser o candidato do PSD em Almada? Bom, eu diria que isso é um processo que caberá aos órgãos do partido a decisão, mas que eu próprio já tinha transmitido que dificilmente continuaria, portanto não me parece que este processo tenha a ver com esse desfecho ou com essa opção. Portanto, aqui não há uma questão de confiança ou falta de confiança, é uma questão de visão da situação. Eu assumi a minha divergência saudável, nada me move contra quem quer que seja. Acho é que necessariamente, por muita razão que houvesse para se desejar algumas outras opções, que eu também tomaria em parte, mas se calhar com outro ritmo, perdão, porque necessariamente nós temos que perceber que numa altura em que a Câmara é chamada para fazer muitos investimentos de elevado volume, não se pode pôr em causa alguma receita ou alguma capacidade. Sim, é o argumento que o Nuno já usou há pouco. E, portanto, só para lhe dar nota de que, mesmo assim, e isto aqui ainda não o tinha dito aqui neste fórum, mas já o disse noutros locais, eu próprio irei viabilizar numa próxima votação em sessão de Câmara uma nova proposta de orçamento, porque senão não estaria a ser correto, nem sério, nem honesto, depois de eu ter dado o argumento que dei aqui há umas semanas, quando viabilizei pela abstenção, apesar de algumas críticas que também o fiz na reunião de Câmara, mas que acho que, apesar de tudo, há que criar condições de estabilidade para que os investimentos sejam feitos e não possam ser justificados com este tipo de ruído alguma incapacidade ou algum insucesso. Isso para mim era impossível compactuar. Só uma pergunta e pedia-lhe uma resposta rápida. Acredita que a posição do PSD na Assembleia Municipal pode mesmo ser alterada e viabilizar o orçamento? Bom, eu espero que sim, mas necessariamente essa questão só pode ser respondida pelos dirigentes locais do meu partido, que no esforço que penso que está a ser feito por todas as partes para se reunirem e para tentarem perceber se conseguem encontrar pontos de entendimento, espero que consigam, a bem dos almadenses, porque, como lhe digo, o meu sentido de voto não teve a ver com PS, com PSD, teve a ver com Almada e com aquilo que é o melhor para os almadenses. Ivan Gonçalves, também só para concluirmos sobre este tema, uma vez que também é presidente da Assembleia Municipal e neste caso é do partido que está no governo da autarquia, as conversações já estão a decorrer. Por aquilo que conhece, acha que vai ser possível reverter o chumbo do orçamento? Eu obviamente tenho a expectativa que sim, a partir do momento
que o Presidente de Câmara que também manifestou a intenção de negociar com os partidos, de ouvi-los, de incorporar propostas suas nesta nova tentativa de aprovar o orçamento. Eu acho que, estando a porta aberta, é um exercício também de responsabilidade dos restantes partidos da oposição de viabilizarem este orçamento e permitirem que estes investimentos que estão previstos neste se façam sem grandes constrangimentos, no fundo sem aumentar a dificuldade que os executores públicos, neste caso a Câmara Municipal, têm em fazer obra, em concretizar. E, portanto, sim, é óbvio, o cenário é difícil, mas eu tenho sempre fé no bom senso. Passamos então para o assunto que temos a seguir aqui na nossa agenda de trabalhos, a mortalidade infantil na Península de Setúbal, que supera a média nacional e a média europeia. Houve um alerta da Ordem dos Médicos, com base na taxa de mortalidade que na Península de Setúbal é de 3,7 casos por 1000 nascimentos. Em cada 1000 nascimentos há 3,7 casos de mortalidade dos bebés até 1 ano de idade, e a média nacional é de 2,5%. A média nacional é uma das melhores médias da Europa, 2,5%, e na Península de Setúbal 3,7%, até acima da média europeia, que é de 3,2%. Houve um alerta, e foi feito mesmo como um alerta, o tocar de um sino pela Ordem dos Médicos, pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Entretanto, posteriormente, a Unidade Local de Saúde da Arrábida, que envolve os concelhos de Setúbal, Sesimbra e Palmela, já veio dizer que não é nesta ULS que reside o problema, porque nesta ULS a média ainda é mais baixa do que a nacional. Na ULS da Arrábida, que envolve o Hospital de Setúbal e os centros de saúde que fazem parte da unidade do Hospital de Setúbal, a média é de 2,2, salvo erro, estou já aqui a confirmar, a média é de 2,4, portanto abaixo da média nacional, que é 2,5. O que a posição da Unidade Local de Saúde da Arrábida veio dizer é que se há um problema na Península de Setúbal, não é por culpa desta ULS que está abaixo da média. Sendo assim, só sobram outras 2 unidades locais de saúde na Península, que é a do Arco Ribeirinho e a da Almada e Seixal. Eu desta vez começava por Manuel Pisco. Manuel Pisco, a política nacional é a mesma. Como é que se explica que na Península de Setúbal a média seja tão maior do que a média nacional? Encontra algum fator diferenciador que ajude a justificar esta diferença? Não encontro, não me atrevo sequer a tentar encontrar um fator, porque isso são matérias que implicam um conhecimento muito fino de realidades, não são meras estatísticas, né? Posso dizer no plano geral, pois, então a gente vê esta dificuldade da gestão das urgências pediátricas e da assistência pré-parto, a assistência às grávidas, e a gente anda a ver que andam a passear de ambulância e tal. Isso é uma afirmação que genericamente nos poderia levar a dizer, bem, então a mortalidade infantil vai ocorrer mais por causa disso. É a primeira tendência, não é? Mas não sei, não tenho dados para isso, tanto que há coisas que agora com esta informação da Unidade de Saúde da Arrábida, que abrange os conceitos de Setúbal, Sesimbra e Palmela, vem-se verificar que afinal não é a Península de Setúbal que tem um dado em 2023, final de 2023, mais agravado, mas serão os outros conceitos, será Almada, Seixal, Montijo, Moita, por aí fora, não é? Portanto, não consigo identificar, porque não tenho imenso, só o corpo médico, só os especialistas na área é que terão a informação que permita dizer o que é que foi um fator que poderá ter contribuído para esse agravamento. Eu só, à parte das causas e consequências em relação à mortalidade infantil, não quero entrar por aí, porque isso é pura especulação da minha parte, e eu não tenho nem conhecimentos nem dados para o fazer.
Mas à parte disso, a única coisa que a gente tem que comentar é não só em relação ao apoio às mães, às grávidas, ao pré-nascimento e ao apoio ao pós-nascimento, não é? A assistência infantil, que as coisas têm funcionado, mostra mal organizadas, mas no geral do Serviço Nacional de Saúde. No geral, não é? Nós vemos esses reflexos aí, isto vem muito lume, mas toda a gente sabe, quer dizer, quantos meses são necessários para uma consulta normal que não seja de urgência. Toda a gente que quer uma intervenção tem que ir pela urgência. Aquilo que se está a passar mesmo no âmbito da organização, das estruturas e da gestão administrativa, agora com o tal Diretor-Geral do Serviço Nacional de Saúde, ou CEO, o Gadar de Almeida, estas coisas dão uma nota claríssima de desorganização que já, pronto, olha, olhando para governos, também já foi afogado o elan reformista deste governo no tempo que passou e em que as coisas voltaram à normalidade antiga, não é? Dificuldades, né? Descoordenação. Quem é que não sabe que os médicos todos estão a acumular funções numa unidade de saúde e noutra, e num privado e num particular? E é assim que funciona a saúde, a falta de, pelos vistos, de médicos. Agora, de repente, aparece um caso nacional, mas isto tem que ver com falta de organização e de gestão. Aí é que é. E eu não vejo nenhum debate. Agora, agarrarmos a coisas de um setor, num caso, ou na mortalidade infantil, não há um caso no país que se possa dizer, porque isso só em termos de consequências económicas, de períodos económicos de depressão, de perda de rendimentos, existem, e isso está estudado, e verificam-se, não é no imediato, não é num ano para o outro, é a médio prazo e mais longo prazo, quando há quebra de rendimentos da população, quando há quebra das condições de vida, quando há perda do nível de vida das pessoas, isso depois tem consequências no futuro na natalidade, no grau do nível da natalidade, e também na mortalidade infantil, e também no conjunto de doenças crónicas que se agravam sem tratamento. Isso é do conhecimento geral. Agora, este caso específico eu não tenho, não é? Não sei se algum de nós tem elementos para o debater. Isto é um caso demasiado especializado. Pode ter ocorrido por um pico no ano de 23, que é o ano em que aparecem os resultados, num ou noutro concelho. Até pode ter acontecido apenas num concelho, não sei. Não se pode dizer que a Península de Setúbal, dito só assim, estas informações, este tratamento de informação pouco especificado, com matérias que são muito especializadas, é perigoso. É perigoso. Porque a notícia sai e a primeira coisa que fica na mente, fica na cabeça das pessoas no ouvido é: olha, a Península de Setúbal está de tal forma uma desgraça que está a aumentar a mortalidade infantil. Afinal, não é bem assim. Está a ver? Afinal, há uma parte da península que isso ocorrerá. Então, tem que ser os especialistas a verificar o que é que aconteceu e qual é o sentido das coisas, se há alguma causa no funcionamento ou nas dificuldades de atendimento nesta parte especializada da saúde que esteja a provocar a provocar esta subida de mortalidade infantil. E isso ainda ninguém ouviu dizer. Portanto, só isso é que é sério, tratar as coisas dessa maneira assim. Portanto, julgo que há aqui pode ser uma causalidade apenas, pode não ser de maneira alguma, até porque os resultados globais do país são melhores que a média europeia, são bons, não é? E felizmente que as coisas têm evoluído no bom sentido e, portanto, não é útil a gente pegar agora aqui num caso deste. Aliás, as notícias estatísticas são sempre um perigo, porque não são contextualizadas, isso não são, não é feita a devida relacionamento dos dados, são completamente ilusórias. Olha, isto tem que ver com Manuel, sim, mas de qualquer das maneiras há aqui alguma coisa de preocupante, porque a própria ordem dos médicos... haver mais mortalidade é sempre preocupante, é evidente. Agora é preciso perceber as causas. Enquanto não se perceber a causa, a causa de porque é que melhora e de porque é que piora, não é? Enquanto não se perceberem as causas, não vale a pena a gente estar a tirar palpites. A própria Ordem dos Médicos, como dizia, fez essa alerta. No mínimo é preciso uma atenção e perceber o que é que se está a passar, e se é verdade, como o Manuel Pisco dizia, que, tendo em conta o que veio dizer a Unidade Local de Saúde da Arrábida, que não será um problema de toda a Península, porque a Arrábida está em linha com a média nacional, até abaixo da média nacional. Se isso é verdade, não deixa também de indicar que é mais grave ainda numa das outras duas ou nas outras duas unidades locais de saúde, porque aí a média já não é só de 3,7%. A média será ainda superior a isso se de uma das três partes
está abaixo da média nacional e ajuda a diluir o resultado das outras duas, da Península de Setúbal. Significa que nessas outras duas a média será ainda superior aos 3,7, que é um número muito acima da média nacional de 2,5. Ivan Gonçalves, presumo que não tenha mais dados sobre este caso, mas é um tema que também deve preocupar os autarcas e os municípios, exigirem ou pedirem explicações para perceber o que é que se está aqui a passar, tendo em conta que isto reflete a qualidade de vida das populações. Bom, claro que sim. O problema é, de facto, neste momento é a falta de dados. Agora, aquilo que nós conseguimos perceber, não sabemos se está ligado ao não, ou não, mas sabemos que ao longo deste ano houve uma degradação em alguns setores do Serviço Nacional de Saúde e um deles, aqui no nosso distrito, também se prende, por exemplo, com o fecho das urgências de obstetrícia ou com uma desorganização até, que depois leva ao fecho ou não abertura. Mas estes números são de 2023, Gonçalves. Sim. Ou ainda 2023. Eu sei, o problema é que isto nos traz, é que provavelmente nós vamos conseguir ter uma melhora nos indicadores quando a saúde no nosso distrito ao longo deste ano tem vindo a piorar. E aquilo que, aliás, na semana passada tivemos, e acho que discutimos aqui também, a questão de nós não termos, no caso, por exemplo, da Unidade Local de Saúde de Almada, em que eram precisos mais 14 médicos de família, muitas vezes até têm alguma proximidade com este tipo de tema, e só uma vaga ter sido aberta. O que eu quero dizer com isto não é, obviamente, estes números não refletem aquilo que se passou ao longo deste ano, mas aquilo que se passou ao longo deste ano com certeza não vão melhorar estes indicadores e obviamente é preciso perceber exatamente o que é que se passa, quais é que são as causas, de quem é que estamos a falar, em condições, e depois aí cabe aos poderes públicos atuar. De facto, se há um bem que nós fomos conseguindo conquistar ao longo destes 50 anos, é a diminuição dos indicadores, ou melhor, a melhoria dos indicadores de saúde neste setor. E, portanto, parece que estamos todos disponíveis para abdicar deles. É preciso trabalhar para isso. Nuno Matias, uma pergunta que não coloquei nem ao Manuel Pisco nem ao Ivan Gonçalves. Depois destes dados serem conhecidos e de ser feito o alerta pelo bastonário da Ordem dos Médicos, uma das unidades locais de saúde, aquela que, pelos vistos, tem melhores números, veio logo dizer que no caso destes 3 concelhos não se passa isso, e no caso dos outros 2 concelhos, das outras 2 unidades locais de saúde, da Barca Ribeirinho e a de Almada e Seixal, não há uma obrigação de esclarecer, de informar o que é que está a passar e se realmente há justificação para estes números que são algo preocupantes. Sim, claro, evidente. Eu acho que, apesar de termos que contextualizar estes números, nós estamos a falar, bom, nem que fosse uma morte do ponto de vista infantil, num conjunto de 1000 nascimentos, uma só já era algo que nos deixa sempre consternados. Necessariamente, quando estamos aqui a falar de um ligeiro acréscimo em relação à média nacional e à média europeia, também nos deve, sobretudo, tentar levar a tentar perceber o porquê e as causas, o que é que leva a esta situação. Nós estamos a falar de uma média europeia de 3,2 para a realidade da Península de Setúbal, que é 3,7, e, necessariamente, uma média do país de 2,5 para esta realidade. Ora, se há uma das ULS que está abaixo, necessariamente, é uma questão matemática, como aqui já foi dito, necessariamente tem que haver algumas que estão acima, e há que tentar perceber se houve aqui algum pico, necessariamente, e às vezes pode não ter a ver com um problema de resposta do Serviço Nacional de Saúde, e eu agora até estou à vontade, porque estes números são de 2023, em quem estava no governo ainda era o Partido Socialista. Mas isto às vezes pode não ter a ver com a organização do sistema, com alguma falha de resposta, pode ter a ver com alguma situação excepcional ou ocasional
que não se volte a repetir. Agora, de uma forma ou de outra, até para descanso e tranquilidade da população que olha para estas notícias e para evitar qualquer tipo de alarme que possa ser injustificado, acho que é fundamental haver algum esclarecimento, perdão, que ajude a explicar a situação e que ajude, sobretudo, a evitar alguma desinformação, que nestas coisas há sempre alguma tentação de logo misturar, porque parece que é agora a situação com algum agravamento de falhas de resposta de saúde, quando sabemos que os números são de 2023, e, portanto, essa relação de transparência destes organismos é fundamental para envolver a população em tudo aquilo que diga respeito ao conhecimento das situações, às eventuais causas de alguns desvios em relação àquilo que seria o normal das métricas de indicadores desta natureza. E, portanto, acho que sim, concordo consigo. Acho que as outras ULS devem tentar perceber, se já o conseguem fazer, dar já a informação de eventual causa ou da situação atípica que possa ter conduzido a este indicador. Agora, lá está, estamos a falar de um desvio que é uma morte acima da média. Como eu disse no início, uma só já nos preocupa sempre, e sobretudo em crianças, é algo que nos toca ainda mais. Diga. Duas coisas relativamente àquilo que o Nuno Matias está a dizer. Uma é sobre ser uma morte a mais acima da média. Estamos a falar por mil nascimentos. No distrito de Setúbal, no ano passado, houve 6.700. No ano passado, lá está, estou a falar do indicador, não há dúvida. Sim. No ano passado houve 6.700 nascimentos no distrito de Setúbal, na Península foram menos um pouco, natural. Francisco, por isso é que eu comecei por dizer que uma só, mesmo que sejam 6.000, já nos devia deixar consternados. Mas, agora, a circunstância é esta, é que não sabendo se houve aqui alguma situação atípica que o possa ter justificado, que possa ter estado na origem de algum deste degradar deste indicador, acho que é extemporâneo estar logo a fazer aqui um juízo de valor. Agora, concordo consigo, as ULS têm que ter uma relação aberta com a comunidade e devem, perante até este tipo de notícias que aparecem, imediatamente esclarecer. Era o segundo ponto que eu ia assinalar, é que achei muito curioso ter havido uma pronta, o jornal, o Setubalense deu isso como manchete, creio que ontem, e hoje, ou logo ontem, ou durante o dia, houve um comunicado da Unidade Local de Saúde da Arrábida. Logo a melhor, pelo que se percebe, será a melhor destas três. Era preciso uma das três estar muito, muito mal para ainda haver uma ULS com números melhores do que a da Arrábida. Mas, como dizia, achei curioso que a melhor veio logo prestar esclarecimentos e dizer que tem resultados bons, mas das outras duas há um silêncio que já dura há vários dias e que, na minha opinião, não é justificado, que há aqui um dever de prestar informação, porque se trata da área da saúde e que são instituições públicas. Uma das ULS é precisamente do Conselho de Almada, que junta apenas dois concelhos, Almada e Seixal, e, portanto, há a atenção particular de Ivan Gonçalves e de Nuno Matias para a vossa atuação também política, naturalmente. Não sei se querem fazer mais algum comentário, Manuel Pisco, Ivan Gonçalves, Nuno Matias, se não passamos ao terceiro tema. Passamos então ao terceiro tema, perante o silêncio de todos, sobre as CCDR, as Comissões Coordenadoras de Desenvolvimento Regional, têm novas competências na área da cultura e do património, competências que eram da Direção-Geral da Cultura e do Património e que passaram para as CCDRs há um ano. Isto é uma área que passa muito despercebida à opinião pública em geral, mas como autarcas, eu desta vez começava por Nuno Matias, porque dos três que aqui estão é aquele que ainda mantém funções executivas. Notou alguma diferença nesta mudança da organização das funções do Estado, passar aqui a competências que eram da Administração Central para as CCDRs? Isto teve efeitos práticos que lhe tenham sido dados a perceber assim, que na sua atividade política, Nuno Matias?
Bom, Francisco, apesar de eu não lidar diretamente com estas áreas, não tenho e não vou deixar de ter estas responsabilidades, quer na cultura, quer no património. Portanto, não tenho, nem me deparei com qualquer tipo de alteração de processos, procedimentos ou uma intervenção específica da CCDR nestas questões. Ainda assim, parece-me que é fundamental tentar perceber o que é que está a ser feito para, em áreas que eu até posso entender em teoria algum objetivo de tentar criar aqui alguma dinâmica supramunicipal para haver uma estratégia de território em áreas que podem ser mais transversais e não se limitar apenas a um município, ainda assim de perceber qual tem sido a prática para agilizar aqui este tipo de alinhamento estratégico de intervenção nestes setores, e aí sim posso dizer que eu pelo menos não fui testemunha de nada de inovador ou nada diferente nestes meses em que esta descentralização ocorreu. Pode estar ainda com as tais dores de nascimento e de crescimento, mas eu verdadeiramente não posso dizer que sou testemunha de uma grande mudança estratégica e de uma grande mudança de paradigma, porque na realidade eu pelo menos não me apercebi de tal, e se assim foi, realmente também não houve uma grande preocupação de difundir essa grande mudança de paradigma. Se pode haver oportunidades, eu penso que são áreas onde necessariamente pode haver aqui alguma articulação supramunicipal. Agora também, verdade seja dita, todos nós nos queixamos de algumas incapacidades de resposta das CCDRs, e não é de agora, é ao longo de muitos anos, em relação a áreas nucleares para o desenvolvimento dos territórios e para o desenvolvimento de projetos de investimento. E, portanto, eu espero é que, com este tipo de descentralização, tenha também havido capacidade de dar dotação, quer de recursos, quer financeiros, para que as CCDRs possam organizar-se e que não se esteja a destapar aquilo que já estava em parte destapado, que é alguma incapacidade noutras áreas, para depois apenas dizer que só por ter esta competência, apesar de tudo, se tenta intervir, prejudicando ainda as outras áreas, que essas ainda são mais nucleares e ainda mais estratégicas para o desenvolvimento dos municípios. E, portanto, para um autarca ainda no ativo, eu diria que pelo menos não se sentiu esta mudança. Pode ter a ver ainda com uma fase de instalação e de organização de trabalho, mas tendo havido, é fundamental que se organize sem prejudicar também outras funções que, na minha opinião pessoal, são mais nucleares. Ivan Gonçalves, esta é uma medida que foi introduzida pelo governo socialista, portanto, como disse, tem um ano, estava o Partido Socialista ainda no governo. Parece-lhe que, passado um ano, conhece alguma coisa que venha comprovar que a medida foi acertada? Bom, eu confesso que não é uma área que eu acompanhe, portanto, respondendo à sua questão, não conheço grandes inovações nesta área, mas isso também não faz com que elas não aconteçam. O que acontece está à vista do nosso Estado. Portanto, eu diria que ainda nem sequer demos muito tempo para perceber se esta alteração que foi feita, que é no fundo uma alteração orgânica, organizativa, se tem resultados positivos ou não. Acho que temos que esperar e temos que tentar perceber qual é que é o verdadeiro ganho que existe. Até o momento, de facto, acho que isso é mais ou menos unânime, pelo menos aqui entre nós, não há um vislumbre de grandes alterações, mas tenho uma expectativa de que no futuro seja diferente, embora, como é óbvio, sem prejuízo, poder estar a ser feito algum trabalho, quer algum trabalho de preparação, quer algum trabalho menos visível ou mais visível, que eu também não tenha acompanhado, e que eu possa estar a ter uma ideia errada, mas acho que ainda é cedo para nós pensarmos em desfazer a reforma. Às vezes um dos problemas que nós temos em Portugal é que as reformas, para já, muitas vezes não são pensadas de forma tão abrangente do ponto de vista político como deviam ser, ou seja, às vezes é preciso, ou desejavelmente deveriam existir alguns consensos em áreas, ou pelo menos consensos alargados, se assim quisermos, ou maiorias alargadas, de forma a que se possam fazer essas reformas. Depois,
elas muitas vezes não acontecem porque também quem está na oposição, seja nos governos centrais, nas câmaras, seja onde for, muitas vezes também não se quer comprometer com esse tipo de reformas porque prefere ter capital de queixa para aquilo que quem está de turno, para que o incumbente vai fazer. E, portanto, mas outro dos problemas que nós muitas vezes temos é que depois das mudanças serem feitas, elas não se dá tempo para perceber se existem boas melhorias ou não, e acho que neste caso é o que devemos fazer. Um bom exemplo disso, se quisermos, e transpondo para outro tema que até temos abordado, é a forma como este governo tem encarado a direção executiva do SNS, que me parece que era uma boa reforma e que neste momento não está provavelmente não está a ter os resultados que desejávamos. E, portanto, diria que neste caso é preciso também ter um pouco de calma e esperar para vermos que resultados é que existem e depois mais à frente fazer uma avaliação séria da reforma que foi feita. Já vamos olhar um pouco mais aqui para as competências que foram descentralizadas em concreto, mas ainda primeiro esta primeira abordagem mais genérica também ao Manuel Pisco. Consegue fazer alguma avaliação deste primeiro ano neste novo papel das CCDRs, Manuel Pisco? Conseguir consigo, não é? Porque é fácil de fazer a avaliação. Mas os resultados e um pouco atrás das palavras do Ivan Gonçalves, não é? É melhor esperar, mas esperarmos sentados, não é? Porque esta questão da política cultural no nosso país é uma coisa tão escassa e tão rarefeita que é quase um tema esotérico. A questão da descentralização, se bem se lembram todos, esta descentralização de competências, transferência de competências para as CCDRs, criaram-se as CCDRs, as Comissões de Coordenação Regional, de Desenvolvimento e Coordenação Regional, criaram-se como institutos públicos e foi uma maneira de fazer a regionalização à moda do António Costa. O Partido Socialista, no governo anterior, achou que estava a dar passos significativos para a regionalização, operacionalizando de facto aquilo que era uma descentralização em organismos desconcentrados do governo central. Mas isso, quer dizer, não lhe dá autonomia coisa nenhuma, não é? E portanto a gente não pode anotar melhorias nenhumas da reforma. Se nós olharmos às competências transferidas ou partilhadas no decreto de final de dezembro de 22, creio, das competências da cultura para as comissões de coordenação regional, nós vemos coisas do tipo assegurar e acompanhar as atividades para propor ao Conselho de Ministros ou à Direção-Geral das Artes, apoiar as iniciativas locais ou regionais em articulação com a Direção-Geral das Artes, portanto submetida à Direção-Geral, propor à Direção-Geral do Património. Como? Ia dizer, se me permite também designar relativamente a esta matéria de quais as competências em concreto, nota-se sobretudo que foram transferidas as competências relacionadas com a preservação do património cultural. Sim, está bem, mas está lá o orçamento. Mas está o orçamento nas CCDRs? Pergunta-se, foi transferido o orçamento para manter o património ou não foi? É essa a notícia que falta. Foi transferido algum orçamento, mas eu ia chegar aí, estava a dizer que foram transferidas para já sobretudo as competências no que diz respeito à preservação do património cultural e que dá às CCDRs competências de fiscalização e de emissão de pareceres para os projetos. Sim, pareceres, mas sempre subordinado aos serviços centrais do governo, à Direção-Geral do Património. Um papel burocrático muito grande e depois, em termos de orçamento, poder participar em contratos de programa, mas para a preservação do património cultural, já no que diz respeito à política cultural propriamente dita, por exemplo, no que toca à atribuição dos subsídios do Estado aos agentes culturais. Isso já não está distribuído ainda às CCDRs, continua a ser domínio isto é uma Olha, inicialmente isto estava consumido como uma arrumação de tarefas administrativas da administração central e descentralizar um pouco, mas é sempre subordinado ou à Direção-Geral do Património Cultural ou à Direção-Geral das Artes, sempre subordinado ao Governo. Eu não vejo nesta descentralização o que é que de transferência e de autonomização para um nível entre a autarquia e o Governo foi conseguido com isso. Depois, mas para fazer a manutenção do património, está lá a manutenção, está lá o orçamento, está lá verbas para o fazer. É dar pareceres, é apoiar as direções gerais. Manuel, deixa-me passar nenhuma utilidade prática disto. Ivan Gonçalves. Como? Manuel, deixa-me passar ao Ivan Gonçalves, já só temos aqui um minuto para cada um. Não sei se o Ivan Gonçalves quer dizer alguma coisa, tem o microfone ligado.
Não, por acaso tinha o microfone ligado e eu... Mas era só por acaso. Pronto, então... Era por acaso, mas não, eu não concordo com algum ceticismo, não partilho de algum ceticismo que o Manel apresenta nestes temas, mas pronto, vamos ver, que ele também tem mais experiência. Vamos ver. Nuno Matias, algum último comentário ou encerramos o programa? Não, sobretudo que não se faça desta descentralização mais um processo apenas para a fotografia. Muito bem. Chegamos então ao final da política local deste sábado. O programa repete amanhã, domingo, às 14h, e fica disponível em podcast. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Desejo uma boa semana a todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11h, com repetição ao domingo, à 1h.